Primeiramente, né, eu gostaria de compartilhar o que foi para mim o ponto-chave para que eu viesse a descobrir a minha verdadeira identidade. O que para mim fez com que eu girasse a porta e ela abrisse e eu tivesse acesso a um novo nível, né? Eu tive acesso a um novo nível quando eu descobri a minha verdadeira identidade. E eu gostaria de trazer, né, para vocês. A chave disso, né, primeiramente está aqui, ó, na palavra de Deus. Foi algo que transformou a minha vida. Foi quando eu busquei esse conhecimento de forma incessante, né, esse conhecimento da palavra de Deus, que é a própria boca de Deus falando comigo. E ele fala sobre mim na palavra dele. E isso para mim foi o início de tudo, né, o ponto de partida. E algo que para mim, né, aconteceu como essa virada de chave foi quando eu tive o entendimento da distinção do que é passado e do que é origem. Porque até então eu era mediada pelo meu passado. Eu achava que eu era aquela menina tímida, aquela menina quieta, aquela que não dava trabalho para ninguém, aquela menina que era muito amada e elogiada na sua infância, mas que na verdade estava sendo desenvolvida daquela forma. E eu achava que eu só era aquilo ali, o que os outros diziam que eu era, né? O que a gente vai aprendendo como verdade durante a nossa trajetória, né? E mais especificamente na nossa infância. Deixa eu só... Ok. E mais especificamente na minha infância. Quando eu comecei a buscar a minha verdadeira identidade, eu olhei para trás. Eu olhei para o meu passado. E eu olhei e, não achei nada de interessante, nada de muito valioso, né? Porque eu já tinha vivido tudo aquilo e o resultado da minha vida que eu estava vivendo hoje não era algo satisfatório. Era, de fato, como se eu estivesse incompleta. Algo estava faltando. Eu precisava descobrir, né, quem eu era de verdade, porque até então eu só era mediada pelo meu passado, pelo que minha família dizia que eu era, pelo que meus amigos diziam que eu era, pelo que eu aprendi na escola, pelo que foi me passado como verdade na infância. E a chave virou quando eu parei de olhar para o meu passado e comecei a olhar para a minha origem, que foi quem me criou, né? E lá em Gênesis 1, 26 e 27 fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, é a primeira chave para você descobrir a sua identidade. Olhe para a sua origem, olhe para quem te criou, ao invés de olhar para o seu passado. Porque quem te criou, ele te criou um ser único, né? A Bíblia fala lá em Salmos que antes mesmo dos nossos dias vierem a existir, Deus ele já tinha nos visto, né? Então por que a gente fica muitas vezes mais apegado, mais atrelado, mais focado naquilo que os outros dizem de nós, né? Que essa é a falsa, essa é a identidade pirata, e dá um trabalho para tirar ela, viu? Para calar a voz da identidade pirata. Mas quando você vai descobrindo, né, ao viver esse processo, a sua verdadeira identidade, a força que a voz da identidade pirata tinha, ela vai ficando mais fraca. E aí você vai ativando a sua verdadeira identidade. É nessa busca, é nesse processo. Então, para mim, né, para minha vida, essa foi uma chave. Que ela já estava lá na porta, mas eu ainda não tinha girado e acessado a minha verdadeira identidade. Eu não tinha acessado ainda esse presente, que é viver, que é ativar, que é desfrutar de tudo aquilo que Deus diz que eu sou. E a primeira chave é essa. Você é imagem e semelhança de Deus. Agora o Rafa vai compartilhar a chave, né, a virada para ela.
na vida dela. Vamos, de uma forma prática agora, acessar essa palavra, né? Que é a essência, é o princípio, é o início de tudo, né? Que é o nosso Jesus, como Rosane falou lá em Gênesis 1, 26 e 27. Fala justamente da nossa verdadeira identidade, quem somos, de onde viemos, né? Isso, para onde vamos, né? E a nossa permanência temporária aqui na Terra, certo? E como acessar, né? Dizem por aí que o conhecimento liberta, né? Isso, só que nós entendemos que de uma forma muito mais ampla, o conhecimento por si só, ele não liberta. Porque quantos de vocês não já tinham esse conhecimento, já não sabiam desse versículo, dessa palavra que dizia que você é a imagem e semelhança do Senhor? E o que isso mudou em você? Quando algo te liberta, ele te expõe a ser livre, a você ter atitudes, a você ter uma vida diferente da que você vivia quando escravo, quando aprisionado, né? Isso aqui é libertador, certo? Mas quando você tem aquele conhecimento, mas ele de nada fluiu na sua vida, não houve mudança, cadê a liberdade? Não é isso? E acessar essa palavra é você entender. E como entender? É você viver. E imagem e semelhança do Senhor, né? Fazendo uma analogia, a imagem, nós falamos de algo físico, externo, aparência, tá? Nós não temos a aparência da forma de uma árvore, vamos dar essa suposição, da extensão do mar, de nenhuma outra criatura do Senhor. Nós temos a forma, a aparência de Deus. E quando ele fala de semelhança, é algo muito mais interno, porque vem do teu ser, vem de caráter, vem de personalidade, vem de valores, vem de princípios a ser seguidos, a ser preservados, vem do teu íntimo, vem das tuas ações, das tuas atitudes, vem das tuas habitualidades, o que tu tem feito todos os dias da tua vida, vem do que tu tem pensado, porque os teus pensamentos são resultados das tuas ações, certo? Tu pensa automaticamente e tu faz. Então, ou seja, as tuas ações, né, melhor explicando, elas são decorrentes do que você pensa. E você pensa justamente de uma forma corriqueira aquilo que você é, aquilo que você acredita. Então, é isso que é acessar, né? Quando tu sabe que tu é semelhante a Deus, então automaticamente tu começa a olhar para Jesus, para a história dele, ver quem ele era, o que ele provocou na terra, o que ele foi capaz de fazer. E nós também temos todo esse poder. Se Deus é criativo, nós somos a mera criatividade, também somos criativos, né? Deus nos deu poderes semelhantes a ele, nós criamos, nós potencializamos aquilo que criamos, né? E tudo isso é saber que você vem dele. Se Deus é forte, tu também é forte, sabe? Se Jesus aqui, como 100% homem que ele era, conseguiu, tu também consegue, porque nenhum de nós passamos por aflições iguais a que Jesus passou aqui na terra. A gente pode passar por situações semelhantes, mas iguais não. Então ele viveu algo tão superior. As dificuldades que ele viveu aqui foi tão superior às nossas que nós suportamos hoje. Só para mostrar que se vier algo além do que tu estás passando hoje, é possível tu suportar. É possível tu vencer, porque ele venceu primeiro para te dar o exemplo, para te fazer entender que você também consegue nele, porque todas as coisas é possível naquele que nos fortalece, o Senhor. Então, como você se sentir prestigiado, você se sentir privilegiado em saber que você é semelhante a esse Deus tão terrível em poder, em graça, em amor, em compaixão, sabe? Que você pode fazer a diferença no mundo. E eu acho muito lindo essa questão da sua identidade, porque isso não te para. Tu pode ser quem tu quiser ser. Tu pode fazer o que tu quiseres fazer, mediante os ensinamentos de Deus, porque faz parte da tua essência. Tu pode ser tudo. Tu és livre para ser tudo isso, sabe? E isso é um presente de Deus, sabe? É tu se deparar com uma pessoa que tu olha assim, superior a você, e você poder conversar com essa pessoa face a face, sem ficar trêmula, nervosa. Não, porque ele não é melhor do que você em nada, né? Nós somos filhos amados de Deus e isso não tem distinção. A palavra do Senhor diz que ele não faz acepções de pessoas.
Então o presidente da república, por ter um cargo tão elevado, ele não é melhor do que eu, porque não é sobre o que ele tem, nem o que eu tenho, é sobre o que nós somos. E o ser é completamente distinto do ter. Né? Glórias a Deus. Então você se sente muito mais autêntico, forte, você se sente muito mais potencializado naquilo que você foi chamado para fazer, só porque você descobriu sua identidade. Isso é a base de tudo. Aí é como a nossa amiga Rosane falou, quando tu olha para Jesus e não olha para você, que você se vê com aquela falsa identidade, né, amiga? Que criam em você, desde quando criança. Vem criando uma falsa identidade que você não pode, que você é incapaz. Olha de onde tu veio, olha a família de onde tu veio. Teu pai é o quê? Tua mãe é o quê? Para tu ser alguma coisa. Meu Deus do céu, olha, filho de peixe, peixinho é. Que coisa terrível. Isso é terrível. Mas se você pegar esses argumentos e jogar para Jesus, olhar para ele, aí tu pode dizer que filho de peixe, peixinho é. Porque quem é teu pai, verdadeiramente, na essência? É verdade. Tudo muda do ponto de percepção. Se você está olhando filho de peixe, peixinho é, para o seu pai, para sua mãe ou para quem te criou, é o teu passado e é a tua origem. A história da sua mãe, a história do seu pai, muitas vezes se repete, se reprograma no filho, mas tenha a certeza e a clareza de que não é aquilo que Deus quer para você, porque Deus escreveu uma história para você viver. Lá em Salmo 139:13, fala que Ele nos criou e Ele nos criou de uma forma especial. Deus, Ele criou o mundo em 6 dias. No 7º dia Ele descansou e Ele fez tudo pela palavra. Mas você, a Bíblia diz que Ele parou para te criar. Ele não simplesmente falou, haja luz, haja firmamento, falou para a terra, produza. Ok, a palavra e a palavra de Deus tem poder. Isso também é assunto para outra live, né? O poder da palavra. Mas só esclarecendo para você, para que você entenda que Deus, Ele te criou. Ele não falou e você existiu. Não, Ele parou para te criar. Isso fala de um ser único, isso fala da unidade, isso fala de amor, isso fala de quanto Deus nos desejou e Ele parou para te criar. Tu já parou para pensar nisso? Que Ele te criou, Ele é o teu criador. Lá em Salmo 139:16 vai falar assim, que Deus, Ele te viu antes que os teus dias existissem. Certo? Ele escreveu no livro dele a tua história. Glórias a Deus. 1 João 4:10 vai dizer que você é amado de Deus. E quantos não se sentem amados no seu íntimo? E quantos reproduzem essa falta de amor e esse sentimento de rejeição, né, na sua vida, no seu dia a dia? E isso comunica falta de amor, comunica agressividade, comunica falta de paciência, comunica tanta coisa, minha gente. Tudo está em Deus, tudo está em quem te criou. Efésios 2:10 vai dizer que você foi feito para boas obras. Sabe quando alguém diz assim, quando você é adolescente, ou já está entrando na fase adulta, esse daí não vai dar pra nada. Se alguém já escutou, compartilhe aqui com a gente. Mas Deus, Ele te criou para boas obras. Então a boca de Deus, que é a palavra dele, diz que você foi criado para boas obras. Se assim não fora, Deus teria errado, né? Deus estaria errado. Você acha que Deus, Ele lhe fez para dar errado, né? Então, isso vai muito além do que vocês pensam. Viver a identidade, ativar ela aí dentro de você, porque tudo já está dentro de você, né? Significa buscar, acessar essas palavras. Já parou para pensar que Deus, Ele te dá presentes, certo? Nós estamos vivendo o presente agora. O presente é agora, mas quando você recebe um presente, se você simplesmente recebê-lo e colocar no seu quarto ou em qualquer lugar da sua casa e não abrir esse presente, você nunca vai saber o que tem lá dentro. Você não vai ter acessado esse presente. Mas quando a gente abre o presente, quando a gente desembrulha, quando a gente acessa,
Aí a gente desfruta do presente, aí a gente descobre o que tem lá dentro, o que tem pra gente, qual é a bonança que veio ali naquele presente. Então, como é que você está vivendo o presente, né? Como é que você está vivendo o agora, né? Será que realmente é de acordo com tudo que já foi dito aqui? Porque são inúmeros versículos que vai citar. Lá em 1 João 3,1 vai falar que você é filho e amado de Deus. Lá em Gálatas 4,7 fala que Deus ele te criou como herdeiro, ele te tornou herdeiro. Glória a Deus. Gálatas 5,1 vai falar que você é livre. 1 Coríntios 6,19 você é templo e morada do Espírito Santo. Meu Deus, quantos versículos mostrando a sua identidade, o seu ser, quem você é. Então, por que se apegar no passado? Por que se apegar naquilo que os outros te dizem? Tu recebeste como verdade, mas a verdade é o que diz a palavra. E muito, como o Rafa falou, né? Algumas pessoas dizem que o conhecimento é o que liberta, mas a Bíblia diz que é a verdade, né? É a verdade que liberta, porque tu pode ter muito conhecimento e esse conhecimento ser falso. Mas quando tu acessa a verdade, ela sim, ela te liberta e ela te faz acessar esse presente de uma forma totalmente diferente, de uma forma nova, de uma forma transformada, né? Verdadeiramente. É isso mesmo, que bênção, né? Isso é transformador. E é você não se limitar, é você não aceitar menos do que Jesus te chamou para ser e ter, porque tu és herdeiro do céu. Minha gente, o céu simplesmente, a terra, ela reflete o céu, né? A tua vida, tu és uma extensão do céu, porque a palavra diz que nós somos membros do Senhor. Então, meu Deus, como é importante eu descobrir que membro eu sou. Porque se eu sou o braço esquerdo, a minha amiga Rosana é o braço direito. Se eu não entendo a minha função aqui, ela vai ficar sobrecarregada. Por isso a importância da união. Glória a Jesus. Por isso a importância de sabermos quem somos, para vivermos completamente livres, para vivermos felizes, sem aquela angústia, sem aquela sensação de que está faltando algo, de implenitude, de que não está completo. Por quê? Porque você é um ser único. Diferente do que dizem ou acham que vocês são uma raridade. Algo raro é aquilo que já existe e você é algo peculiar em meio àquelas pessoas. Mas Jesus diz que tu é muito mais que isso. Tu não é uma raridade, tu é único. Não existe outro de você. Então é necessário você saber quem você é verdadeiramente para poder exercer a sua função. Porque se eu, Rafaela, não sei quem eu sou, eu não soubesse, eu não estaria aqui hoje falando isso para vocês. Consecutivamente, a minha falta de ação não iria ativar vocês a querer fazer perguntas para poder descobrir quem vocês são e vocês viverem uma vida plena como Deus promete. Uma vida próspera como Deus promete. Então tu entende a tua falta de conhecimento e entendimento, que é mais importante. Tu precisa entender da tua real identidade para que ela venha a ser ativada e você venha a viver de acordo com ela, para que outras pessoas sejam manifestas através das tuas atitudes, as tuas ações. Isso é muito importante, minha gente. Vocês precisam saber. Então, não aceite menos do que Jesus preparou para a vida de vocês. Não aceite. Quando você entende o seu verdadeiro valor, pessoas não lhe tratam mais de todo jeito, porque você se posiciona. Você entende o valor que você tem, não admite que qualquer pessoa lhe trate de todo jeito. E sabe algo assim que venha realmente potencializar essa tua identidade, quando tu descobre quem tu é em Jesus, é você simplesmente quem você não vir a atitude das outras pessoas não vir lhe atingir, sabe? Eu exerço muito isso lá em casa com os meus filhos. Eu potencializo muito a identidade deles quando minha filha fala para o irmão algo que não deveria, ou vice-versa. Filha, isso é você, faz parte da sua identidade, essa sua atitude, vá lá e reveja, né? Porque você precisa potencializar, essa é uma forma que tem. Então sempre vão vir coisas adversas para te parar,
para camuflar a tua identidade. É verdade, compartilha a idade de cada um, porque é importante, porque às vezes você, que tem um filho um pouco menor, ou um pouco, não sei, independente da idade, isso é muito importante ser trabalhado desde a infância, porque o meu filho de 4 anos, ele, quando faz algo que não é coerente, né, com a identidade dele, que eu já sei, né, quem somos, eu pergunto para ele: filho, isso que você está fazendo combina com o que Deus disse que você é? E aí ele toma consciência e fala: não, mamãe, e agora qual é a sua nova atitude? E aí ele pede desculpa, aí ele diz: não, não é isso. E compartilha também, amiga, a idade. É exatamente isso. Então eu tenho uma filha de 15 anos, tenho um menino de 8 anos, Evelyn e Arthur. E assim, é justamente essa questão, né, de estar potencializando a identidade deles, para eles entenderem e crescerem dessa forma, entendendo que certas atitudes não condizem com o que eles são. E é isso que vai mudar na vida de vocês, minha gente. São as suas atitudes diárias que vão modificar aquela falsa identidade que vocês carregam dentro de si, né? A minha amiga Polly, no início, quando entrou, ela tinha dito: eu sou brava, né? Arengueira. Mas ela é muito mais que isso. Isso é o que potencializaram nela desde criança. Situações que ela viveu na vida que precisou se defender com unhas e dentes, que ensinaram e disseram assim: olha, você faz assim, revida. Minha gente, quando nós ensinamos isso para os nossos filhos, revida. Se chegar da escola machucado e não ter feito nada com isso, vai apanhar de novo. Que é isso, minha gente? Estão ensinando os filhos a serem agressivos e isso não condiz com a identidade deles. Isso vai refletir no adulto que ele será. Quando a gente vê esses homens aí briguentos, que tudo quer arrumar confusão, simplesmente foi a falsa identidade sendo potencializada. Então é as tuas atitudes que vai mudar quem você é, sabe? E isso quando você reflete a Deus, entende que reflete a Deus, né? Isso é muito, muito importante. E às vezes a gente aconselha assim: eu com certeza recebi esse tipo de conselho, não vai voltar apanhada. Se apanhar, se chegar aqui apanhada, vai apanhar de novo. Mas eu também não culpo a minha mãe, porque ela não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Então ela é uma vítima de outra vítima, que é a minha avó. Mas só pra gente parar para refletir sobre isso, tudo comunica. Se você está calado e não educa, isso comunica. Se você educa de forma a ele revidar, isso comunica agressividade. Se você é daquele tipo de pai ou mãe que o seu filho para falar com você e você nem olha no olho dele para dar atenção, e embora você não possa atendê-lo naquele momento, mas você você olha e eu digo: filho, agora a mamãe não pode, agora eu estou estudando. Daqui a um momentinho você me mostra, daqui a um momentinho a gente conversa. O que é que você está comunicando? Porque se você fala, você comunica. Mas o calado, ele também comunica. Tudo é uma comunicação. Tudo os nossos filhos vão entender e interpretar de uma forma, né? É isso mesmo. E quando você entende a sua verdadeira identidade em Jesus, você se sente amado. E isso é a chave de tudo. Porque quando você se sente amado, você realmente não permite se submeter a certas situações que não condiz com quem você é, com o que você merece ter, certo? Você não aceita, você está sempre se posicionando como mãe, sabe? Não aceitar certo tratamento de filho, como esposa, não aceitar certo tratamento de marido, como amigas, não aceitar que as amigas façam ou falam de você certas coisas. Você começa a selecionar aquelas pessoas que te circundam, você começa a escolher, porque você vai escolher pessoas que condizem com você. E isso é muito top, minha gente, quando vocês entendem isso. Porque você começa a alcançar outras vidas, porque é aquela questão. Quando tu começa a mudar, tudo ao teu redor muda. E os que não aceitam mudar, simplesmente eles se afastam de você e tá tudo certo, porque tu não tem trabalho nenhum. E Jesus é incrível, porque ele te dá autoridade para isso, sabe? E quando tu se sente aquele filho amado, que tu entende o amor de Deus, que tu começa a se posicionar em todas as áreas da tua vida, desde de mãe, desde filha, desde profissional, dentre outras, tu começa a sentir o verdadeiro amor de Cristo por ti, sabe? E isso é muito incrível, porque quando tu descobre o verdadeiro amor de Jesus, tu vai muito longe.
tu vai muito longe, porque a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, ele afasta todo medo. E pense numa ferramenta terrível de Satanás, quando se é tida com excesso, é o medo. Porque ele vem te paralisar, ele vem te impedir de tomar decisões, de fazer perguntas. Tu só consegue descobrir, sabe, o teu destino e tirar as tuas dúvidas de várias questões se tu faz pergunta. Se tu não fizer pergunta, como é que tu descobre, né? E aí eu me remeti, quando eu li esse versículo, a uma passagem que tem, né, na verdade. Se eles sentem, você aí que sente algum tipo de medo, não o medo preventivo, né? O medo que é para nos proteger, é aquilo que é natural, mas um medo emocional, né? Se tá fazendo sentido para você, né? Tudo que a gente tá aqui falando. Então compartilha aí se tá fazendo sentido para sua vida. Se você está compreendendo, né, tudo que a gente tá aqui disposta a passar, tudo que a gente já passou até esse momento. E se você tem algum medo, né, compartilha aqui com a gente, porque a gente vai compartilhar e falar agora sobre 2 experiências onde tínhamos, né, amiga, um medo emocional, né, e fomos libertas desse medo. E isso tem tudo a ver com a identidade, porque o medo, como o Rafa já falou, ele te paralisa. Então compartilha aí com a gente se você tem algum medo emocional, né, medo de falar em público, né, compartilha aí com a gente, pra gente alinhar, né, tudo que a gente vai falar aqui. E se tá fazendo sentido para você, tudo que a gente tá abordando. Medo. Vai falando os medos aí, amiga. Medo de falar em público. Medo de falar em público. Medo de fazer um curso que você quer fazer porque não se sente capaz de ser aquilo. Medo de pôr um sonho pra fora, de pôr em prática, de pôr um projeto pra... Medo de começar algo, né? De iniciar algo, né? De dar o primeiro passo. Isso. E só dando uma rápida continuidade na palavra que o Senhor me remeteu quando falou sobre medo, quando você não conhece a identidade e não se sente verdadeiramente amado, lá no livro de Marcos, o 4:35, que fala da grande tempestade, né? E ali estavam os discípulos do Senhor com os discípulos do Senhor dentro daquele barco, havendo aquela grande tempestade. Eles entraram em desespero, achando que iria morrer, enquanto Jesus, muito pleno, dormindo no barco, minha gente. Isso é que é reconhecimento de identidade. É saber quem ele é e para que ele foi chamado. O propósito daquele povo ali naquele exato momento era chegar do outro lado. Então eles teriam que ter aquela convicção de que iriam chegar, mas o medo arrancou a fé daqueles homens, né? Eles não se sentiram amados. Por quê? Porque eles não reconheciam a sua verdadeira identidade. Porque se eles reconhecessem, eles sabiam quem estava no barco com eles e que eles não iriam à deriva como eles acharam que iria, né? Então, como é importante? Porque tu tá num trajeto da tua história e confiar em Deus, porque tu sabe que tu é filha amada dele, que o amor dele te persegue, que a palavra diz que o amor do Senhor é perseguidor e que tu vai chegar do outro lado. Tu não tem o que temer. Pode se levantar a tempestade, pode vir a fúria do que for, mas tu vai conseguir, porque o Jesus está contigo, sabe? E por isso a importância de você saber quem você é e o amor que você recebe pelo reconhecimento dessa identidade. Porque o amor, ele põe fora todo o medo, né? Todo o medo, verdadeiro todo amor. Todo medo. Né? Se você tem o verdadeiro amor, para você entender, né? Verdadeira identidade, o verdadeiro amor. Então existe o falso, existe aquilo que nos foi imposto, né? Por pessoas, por sociedade, por doutrinas. Então, o verdadeiro amor, ele põe fora todo o medo. E agora eu gostaria de desmistificar para você, né? Um adágio popular que diz sobre mudança, né? Mudança é de dentro para fora. Isso. Se você quiser, é só querer, né? É só querer que você consegue. Não é bem isso. Quanto tempo eu fui mediada por isso? Tu já foi amiga mediada? Diversas vezes. Mas rapaz, eu quero. Eu quero também. Nada acontecia. Nada acontecia. Minha gente, faz sentido para vocês? Quanto tempo eu vivi parada nisso, não, a mudança é de dentro para fora. Então, se é de dentro para fora e eu quero, vai acontecer, porque era isso que me passavam. Isso. E
O querer, ele é interno, né? Então, isso realmente, quando você não tem o verdadeiro entendimento, faz muito sentido, né? Mas aí, quando tu percebe que não é sobre internidade, e sim da externidade para fora, porque é sobre os teus atos. Quando tu começa a mudar os teus hábitos, quando tu começa a agir de maneira diferente, automaticamente, internamente vai te mudando. Porque as pessoas dizem, eu entendo o ponto de vista quando isso se é dito, né? Primeiro mude a sua mentalidade e tal. Mas para essa mentalidade ser mudada, tu precisa de ações. Ações precisam ser praticadas. E ações não são praticadas internas, e sim de forma externa. Então desmistifique agora. Isso. E instale um novo drive na sua mente. A mudança, ela é de fora para dentro. Porque eu quero algo, eu quero conhecimento, eu quero fazer um curso, eu quero ser algo na vida, mas para eu conseguir aquela mudança, né, o resultado, eu preciso me movimentar, minha gente. Ou seja, a terra está em movimento, as árvores para darem frutos, elas precisam crescer, há um movimento, tudo se movimenta a todo tempo, os astros se movimentam, os planetas, então pra gente entender que a sabedoria do alto, né? A sabedoria vertical, que é a do alto, ela nos ensina princípios para a nossa vida. E se a gente observar a natureza, como Deus criou, aí está a chave de verdadeiramente viver de forma feliz, alcançar o propósito, alcançar e acessar a sua verdadeira identidade. É isso mesmo. Então não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe que tem que fazer para poder a mudança acontecer, né? Isso é de suma importância, minha gente. E assim, você entender que as atitudes externas de ontem não podem mudar quem você é. Não pode mudar quem você é. E a atitude do outro também, né? Que a gente é muito mediada pelo que o outro faz com a gente, né? Quantas vezes eu já acordei, no início do meu dia, algo de negativo acontecia e eu dizia, pronto, acabou o meu dia, né? Não vou fazer mais o que eu tinha que fazer, não vou conseguir fazer mais isso, porque aqui dentro já tá cheio de problema, cheio de estresse, cheio de coisa, e eu não vou conseguir dar continuidade naquilo que eu me planejei para hoje, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. A gente precisa, de verdade, estar sempre nos alimentando. Quando vier pensamentos que não estão em conformidade com a tua verdadeira identidade, e você tem que automaticamente reprogramar, você tem que dar outro sentido. E isso te faz desfrutar de um dia totalmente diferente, né? E isso veio a partir de quê? Do conhecimento. Mas eu tive que fazer algo, eu tive que tomar uma atitude para que esse conhecimento ele viesse a ter mudança na minha vida. Não foi só querer, né? Não foi só querer e eu consegui. Ah, você tem sonhos, sonhos são apenas sonhos. Se você não traçar um plano de ação para alcançar esse sonho, ele nunca vai se tornar realidade. Vocês estão entendendo, minha gente, a gravidade disso? E é sobre começar hoje, minha gente. Agora. Presente. Não é esperar para o amanhã. É sobre você governar a sua vida por completo em todas as áreas, sabe? É você governar o seu corpo, a sua alma com as diretrizes do espírito. E isso é o que faz toda a diferença, né? Então, a verdadeira identidade é justamente essa. É você olhar para Jesus, porque está ali, tem uma primícia, né? Tem um início. Você precisa ter uma referência, né? Você precisa ter fundamento para algo. E não tem fundamento maior do que a Bíblia, que nos afirma isso. Não é algo do nada. Não é a tua origem. Exatamente. O início de tudo, o princípio, né? Como o Senhor mesmo relata na palavra dele que no início existia o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, ou seja, a palavra, né? Já existia a palavra, o verbo é a palavra, e essa palavra estava com Deus, era o próprio Deus. Então, a partir do momento que a gente abre a Bíblia, que a gente lê, que a gente medita, que a gente busca o entendimento do Espírito, estamos sendo guiados por Deus, instruídos por Deus, né? E é Ele que nos afirma isso. E são os passos, né, para acessar. Porque a sua verdadeira identidade já está dentro de você,
né? Se você não está vivendo ainda, é porque simplesmente você não acessou. Você não desembrulhou o presente, mas ele já está aí dentro de você. Se você olhar para dentro de si e internalizar, você vai com certeza descobrir, porque já está tudo dentro de você. E como é bom você saber disso, porque assim, você já existia antes da fundação do templo. Minha gente, olha, isso pra mim foi transformador saber disso. Porque eu tenho uma história de vida, né? Como todos vocês têm. E tem pessoas que são frutos de gestação indesejável, sabe? E aí cresce com essa frustração porque eu não sou amada, meus pais não me quiseram e tomaram remédio para me abortar e dentre outras coisas. Mas você veio, mas não é sobre seu pai e sua mãe que não quiseram. É sobre um Deus que quis, que já tinha te formado antes da fundação dos tempos, porque nós somos membros do Senhor, sabe? E Ele é o início de todas as coisas. Então você simplesmente não é um fruto que veio por um acaso de uma gestação indesejada, de forma... eu sou um acidente, não era pra eu ter vindo. De jeito nenhum, acabe com isso, tire isso da sua cabeça, porque não é sobre pessoas, é sobre o teu Criador, não é sobre a criatura. Uma criatura não pode dizer o que a outra criatura é, ou tem que ser de forma alguma. Quem tem que dizer isso é o Criador, e Ele já disse que tu és livre, tu pode ser quem tu quiseres, porque Ele está contigo a todo tempo, até a consumação do tempo. Ele te gerou antes de tudo e todos. Tu vieste no mundo para governar todas as coisas, inclusive tu fosse criado no 6º dia, glórias a Deus, e tudo que foi criado antes de ti é para tu governar, ou seja, Deus te deu a terra de presente para tu exercer o teu governo, a tua função como semelhante a Ele. Tu és semelhante a Ele, tu governa sendo extensão do céu aqui na terra. Ele te colocou como representante dele aqui. Ele manda no céu e na terra, mas aqui é um representante e é você. Você precisa ter essa convicção, você precisa começar a agir hoje, começar a mudar a sua vida hoje, começar a ser autêntico hoje, autêntica, se posicionar, não aceitar menos do que Jesus te determinou para ser. Isso é uma desobediência, minha gente. Por que tua vida está indo de todo jeito? Por que tu não governa na tua casa, no teu casamento? Por que na tua empresa tu não tem valor? Por que você não está exercendo a sua verdadeira identidade? Porque aonde Jesus passava aqui na terra, pessoas seguiam Ele. Ele foi um exemplo e Ele só veio aqui para mostrar que é capaz. Ele é o verbo manifesto em pessoa para mostrar que é possível. Ou seja, a própria palavra. Então você precisa se posicionar a partir de agora, mediante em quem você é. Se você entender o poder que você tem dentro de si, as coisas começam a mudar automaticamente. Não é amanhã não, viu? É agora. É agora. É agora. O presente. Porque o passado você não pode fazer mais nada. O futuro você ainda não acessou, mas o presente é o agora. É o tempo que você tem agora para agir. Então, eu trazendo para vocês aqui, né, uma reflexão e também uma pergunta. Como ativar a minha verdadeira identidade, né? Pegando o gancho no que Rafa já falou. Para mim, ativar a verdadeira identidade é verdadeiramente governar. Olha só o que diz lá em Gênesis 1, o 26, a parte B, que diz assim, ó, domine. Depois que Deus disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, certo. A Bíblia diz assim, ó, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E agora eu te pergunto, olhando para a sua vida, você está dominando a sua vida ou você está sendo dominado por uma circunstância? Você está sendo dominado por uma condição? Você está sendo dominado por alguém? Você está sendo dominado por uma sociedade? Já parou para analisar pessoas que chegam pra você e só falam em luta? Ah, não, tem que ser uma luta, é uma luta eterna. Tá vendo aí o governo, tá vendo isso e aquilo, só fala de negatividade. Ela está sendo dominada por isso. Ela está sendo dominada por um sistema onde ela está com o foco dela, com a percepção dela só no negativo. Aí é justamente porque que os resultados são inversos do que você desejava.
Porque a posição está invertida, minha gente, é muito óbvio, sabe? Quando tu entender isso daí, começar a se posicionar de acordo com o que tu viestes fazer, mediante as ordenanças do Senhor, tudo começa a mudar. Então inverte, para de ser dominado por algo ou por alguém, sabe? E começa a governar, assumir o teu verdadeiro papel que o Senhor determinou, que você vai ver os resultados surgirem automaticamente e tu viver aquela palavra. Minha gente, veja que coisa, eu me questionava muito em relação a isso. Questione, minha gente, entre em contato com o Senhor. O Senhor, não estou entendendo isso, eu preciso. Questione. Dizem que não deve fazer pergunta dele, isso é mentira. O Senhor é amigo, ele gosta de relacionamento, contato. Então como é que eu sei tanto sobre a minha amiga se eu não pergunto, se eu não estou me contatando sempre com ela? Não existe, sabe? É uma questão de relacionamento, é unidade que o Senhor quer, entendeu? Então você precisa ter esse contato para você entender e que as respostas venham fluir de dentro de você, porque tá tudo dentro de você. Né, amiga? É verdade. E eu gostaria de também dar uma dica, né, sobre outro livro que me ajudou muito, que é esse daqui. Nos ajudou, né? A gente leu juntas esse livro, eu tenho um e Rafa também tem. E assim, o tema dele é Decifre e Influencie Pessoas. Quando eu recebi esse livro, né, quando eu comprei ele, na minha mente eu pensava assim, eu vou começar a entender o outro, né? Porque eu gosto de pessoas, é muito importante você gostar de pessoas, né? Porque a nossa vida é rodeada de pessoas e você é um canal de Deus para outras vidas. Então é importante amar essas vidas, é um princípio bíblico, né? E aí quando eu comecei a ler esse livro, eu achava que eu iria entender o outro de uma forma melhor, mais clara, mas foi ao contrário. Eu me descobri mais, eu comecei a me entender de uma forma muito profunda. Eu comecei a descobrir facetas minhas que estavam internalizadas ainda. Eu ainda não tinha trazido para fora. Ela ainda não tinha externalizado. E aí eu me descobri muito mais. Então, além da palavra de Deus, que é a chave para descobrir a sua verdadeira identidade, esse livro também nos ajudou muito a descobrir a nossa verdadeira identidade, né, amiga? Ressaltar as suas qualidades, os seus defeitos, onde precisa ser melhorado. Isso aqui é top. Olha, esse livro me ajudou até numa entrevista, porque eu fiquei... A entrevista que eu fui para uma entrevista de emprego e eu, meu Deus do céu, eu já sabia basicamente umas perguntas que fazem. Falam, cite suas qualidades. Meu, isso é terrível, né, minha gente? Mas, assim, era terrível, né? Porque quando você conhece a sua verdadeira identidade, você não tem dificuldade em expor quem você é, porque você sabe. Você geralmente tem essa dificuldade quando você não tem isso potencializado dentro de você, né? E esse livro aqui, ele fala muito sobre isso. E é muito importante que vocês leiam. Busque esse hábito de leitura, isso vai ajudar muito vocês no seu dia a dia, nas suas tomadas de decisões, minha gente. As suas decisões é que vão levar vocês a alcançar o destino que Deus preparou para vocês. Então, quanto mais vocês buscarem decisões assertivas, e para isso só o conhecimento que pode te dar, sabe? É muito importante, é fundamental. Vou compartilhar com vocês agora, né, o que diz na página 40 deste livro, Decifre e Influencie Pessoas, onde o filósofo Aristóteles, no seu livro Ética e Nicômaco, ele registrou os conselhos que deixaria para o seu filho de como alcançar o sucesso e a felicidade. E está atrelado à identidade, porque sucesso e felicidade você só alcança quando você acessa a sua verdadeira identidade. Se não for dessa forma, você vai acabar se frustrando. E você pode até alcançar o sucesso, dependendo da percepção que você tem de sucesso, né? Porque cada um tem uma percepção diferente. Mas para alcançar a felicidade, o próprio Aristóteles, ele deixou esse conselho, ele sugeriu que o seu filho se perguntasse 3 coisas. Quem eu sou, quem eu gostaria de ser e o que eu preciso fazer para me tornar quem eu quero ser. Né? Então... Minha gente, isso já está na história. Se a gente olhar para trás, os filósofos eles já falavam disso, sobre ser, né? E nos instruindo, porque aqui é um conhecimento que você vai ter acesso. Aqui tem princípios, aqui tem chaves. Esse livro também fala de direcionamentos, tá certo?
para você se entender. E quando você se entende, você entende o outro de uma forma muito melhor, porque você está em paz consigo mesma. Já parou para pensar que uma pessoa que está em paz consigo mesma, ela não quer guerra com o outro? Ela não deixa que o outro faça venha a mudar quem ela é, porque não é sobre o outro, mas é sobre você, sobre a sua verdadeira identidade. Então não é o que o outro faz com você, é o que você faz com o que fizeram com você. É sobre posicionamento, é sobre ocupar o espaço que Deus ele criou para você ocupar. E é justamente essa questão, não é sobre o que falam, o que dizem de vocês, como estão lhe rotulando, mas sim como o Senhor determinou que você seria. Então, se você colocar isso dentro de si, e independente de críticas ou que as pessoas falam, você entender isso, nada vai te abalar, nada vai te impedir, nada vai fazer com que você venha a desanimar e ir em busca para alcançar algo que você deseja, que você almeja e que condiz com a sua verdadeira identidade. Né, isso, amiga? Já estamos encerrando, que daqui a pouco vai derrubar a gente. Minha gente, o que é que vocês acharam desse papo, né? Bem claro, bem dinâmico, e é justamente o que deu certo pra gente. A gente não trouxe aqui o que nos disseram, né? A gente trouxe a nossa experiência, porque de fato o que transforma é vivência, são fatos, né? E é o que a gente trouxe para vocês. E assim, minha gente, somos assim, eu particularmente sou uma pessoa improvável, né? A dar certo. Era o que justamente me rotulavam. Por quê? Porque as pessoas olham para a sua circunstância, sabe? Mas o que fez chegar onde eu cheguei, ser quem eu sou em todas as áreas da minha vida, foi ter essa certeza em Jesus. Então nada me parou, nada vai te parar quando tu tiver essa convicção dentro de si. Não é sobre o ambiente no momento que tu estás convivendo, porque tu não tem outra opção. Não é sobre as pessoas que estão te circundando, porque são elas, não tem outras. Você ainda não se conectou com outras pessoas. Não, não é sobre isso. É sobre Jesus, que te chamou para governar, para assumir a tua posição de governo aqui, em todas as áreas da tua vida. Tu tem a dominância de tudo. O teu corpo ele é um mero escravo teu. É a tua alma que governa, que diz o que tem que ser feito. Entendeu? Quando você tem essa convicção, nada te para. Vamos lá. Tô amando ver o comentário de vocês. Coloca o nome do livro, né? Vamos colocar. A gente vai colocar, tá? No feed, tanto no meu quanto no de Rafa. Vai estar lá o livro disponível, né? Para que vocês venham a buscá-lo aí. E acessar essa riqueza. Tô aqui acompanhando os comentários. Estão aqui, façam mais live. Leide, minha amiga linda, também te amo muito. Obrigada, amiga. Vamos fazer assim. Minha gente, a gente ficou num debate aqui terrível, porque são tantos temas. A gente tem que falar isso, tem que falar aquilo. Mas o tempo é muito curto, mas vamos marcar outras lives, né, amiga? É verdade. E a gente já tá pensando no tema da próxima live. Isso. Né? A gente vai disponibilizar no nosso feed, sim, tá certo? Isso é só o início, né? Nós fomos chamadas para começar esta obra. E amiga Adri, eu não sei se antes que o Instagram nos derrube, né? Mas você falou aqui sobre o medo de timidez, né? A vergonha. E isso é algo que eu recebi a libertação do Senhor disso, quando eu entendi que o medo que eu tinha de falar, de falar em público, de me expor, a timidez excessiva que eu tinha, estava atrelado com o meu propósito, com o meu chamado, né? Geralmente o teu medo, ele está atrelado àquilo que tu foi criado para corrigir. Eita, então para pensar nisso e enfrenta esse medo. Você tem medo de quê? Se é especificamente de falar em público, você tem muita necessidade de aprovação, e é algo que eu também tinha, mas quando tu entende que não é sobre você, mas é sobre o reino, é sobre o reino de Deus, é sobre falar daquilo que Ele colocou no nosso coração. Amém. A gente para de olhar para si e começa a olhar no benefício que o outro vai ter se tu cumprir a tua função. Isso, então, completa, né? Receba e entenda, né? Não só a Adri, mas outras pessoas que eu acredito que também tenham esse medo, né? Essa timidez, essa vergonha, fazer vídeo, fazer história. Não, de jeito nenhum. Minha gente, vocês têm uma arma, né?
né? A tecnologia ela pode ser usada para coisas negativas, mas também para coisas positivas. Então, para de olhar essa questão da rede social, de stories, de vídeo, como algo negativo, mas como algo que vai beneficiar o outro. E quando você pensa dessa forma, você não se preocupa com você se preocupa se vai estar entregando algo de valor para o outro, né? Entende? Eu espero que a gente tenha abençoado muito a vida de vocês, que vocês tenham aprendido. Nós estamos já preparando a próxima live. Vamos sim disponibilizar a data e o tema, né? Para que vocês compartilhem e a gente possa desfrutar de um ambiente de conhecimento riquíssimo, né? Que é a sabedoria do alto, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu agradeço a cada um que entrou, a cada um que mandou o aviãozinho, a cada um que comentou. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por compartilhar esse momento conosco, parar o tempo precioso de vocês para nos ouvir, né? Os meus seguidores que não me seguem, sigam Rosane, viu? Conteúdo terrivelmente poderoso, minha gente. Ela tá sempre ali movimentando os stories dela, tá? Também vão lá no meu, nos destaques, tem diquinhas de livro, tem diquinhas da área jurídica. O meu canal no YouTube também, vocês podem acessar. Eu tenho alguns vídeos lá disponíveis justamente para falar sobre esses conteúdos, assim, desmistificando algumas coisas. E assim, sobre várias coisas, viu, minha gente? Porque a gente, né, somos seres de várias facetas. Não somos especialistas, né, amiga? Nós somos generalistas. Generalistas. Então falamos de muitas coisas, experiências de vida, a nossa área de atuação, inspirações, direcionamentos do céu para a tua vida. Então, assim, é bênção. E estamos pensando aí, né, no próximo tema ser isso, né? Você não é a sua função. Isso, né? vai ser a sua função não é a sua identidade. Então, eu creio que vai ser bênção. Deus já está nos transbordando de um conteúdo riquíssimo para abençoar a sua vida. Então, um cheiro para cada um. Beijo, pessoas lindas. Gratidão por cada um que obrigada. entrou. Deus abençoe. Tchau.